Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. A gente está estreando o nosso novo podcast, Gestor do Futuro, e não poderia ser diferente. A gente traz aqui, convida uma pessoa muito especial, Ana Tércia, que foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e hoje é vice-presidente do Conselho Federal. Ana Tércia, obrigado por ter aceito o meu convite. E seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Quero aí cumprimentar toda a tua audiência, que eu sei que não é pequena, né? Acho que está à altura da grandeza de tudo que tu faz. E estou muito feliz de estar aqui, de conhecer a tua empresa e principalmente de já estarmos aí estreando um projeto, né? Um podcast com essa pegada de gestor do futuro, porque embora eu já esteja assim naquela faixa etária, né, que já não posso mais me considerar uma menina, né, uma jovem profissional, mas tenho esse privilégio de conviver com esse gestor do futuro que todos os dias adentra a uma sala de aula ou a um ambiente virtual, porque acho que isso é estar no futuro, é não nos fecharmos para as modernidades, né, Rafael? Então, assim, eu acho que eu tenho esse privilégio, que é de conviver com essa geração, que é a geração que vai entregar as soluções do futuro e que precisa muito do nosso conhecimento, da nossa vivência, da nossa experiência. Então, eu acho que permear esses mundos, né, intermediar esses mundos, acho que é muito interessante viver essa transição, e acho que esse é o privilégio que nós estamos tendo. Então, fico muito feliz pelo convite, muito obrigada, estou me sentindo extremamente prestigiada desde o momento que eu entrei aqui nessa empresa. A gente sente que tem um diferencial, né? E o diferencial está justamente em fazer as pessoas se sentirem especiais, e é assim que eu estou me sentindo nesse momento. Obrigado. Pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória na contabilidade. Por que você fez contabilidade? Como é que você começou? Como é que você foi parar no CRC e depois no Conselho Federal? Queria que você contasse pra gente um pouco sobre a tua história na contabilidade. Perfeito, Rafael. Bom, a minha história na contabilidade, acho que ela não é muito diferente de muitas pessoas da minha geração que entraram na contabilidade muito mais por uma necessidade, né, de ter uma profissão que possibilitasse trabalho imediato. A gente que vem de origem humilde, a gente não pode se dar o luxo de escolher uma profissão onde tu vai ficar ali patinando e não depender às vezes de uma vaga de emprego que não aparece. A contabilidade, acho que ela sempre foi muito rica em empregabilidade e principalmente na possibilidade de tu ser um profissional autônomo, de tu montar o teu próprio negócio. Então, isso sempre me chamou, a partir do momento que eu comecei a entender um pouquinho de mercado de trabalho, sempre me chamou a atenção essa possibilidade. Então, eu olhava os editais de concurso, tinha muito concurso para contador, e a minha mãe era uma funcionária pública, então ela me preparou assim, e isso eu até vou te dizer assim, que era uma mentalidade, uma crença limitante da época, e eu sou um pouco fruto dessas crenças limitantes de que vai fazer um concurso público, então faz contábeis, e aí tem concurso para banco, para área pública, né, para os órgãos de auditoria, de controle. Então eu te confesso que a minha primeira motivação foi essa: ter trabalho, ter um emprego, poder fazer um concurso público. E uma visão, volto a dizer, limitada, porque hoje a gente sabe que a contabilidade é muito mais do que isso, né? E aí eu vinha de uma outra formação, aí vem as minhas incoerências assim, de carreira. A minha formação em nível médio foi de técnica, mas não em contabilidade, técnica em química. E eu tinha muita familiaridade com os números, isso também me levou para a contabilidade. Primeiro para a química, tá? E por quê? Porque no colégio que eu estudava tinha um curso técnico, e esse curso técnico tinha um alto índice de empregabilidade, e eu me dava muito bem nas matérias mais quantitativas. Química, física, matemática. E aí fiz técnico em química, me empreguei muito rápido, fiz estágio, fiquei na empresa e por 4 anos eu trabalhei nesse segmento. Um segmento em termos de remuneração, de oportunidades, excelente. Mas eu não queria ficar na química. Não, eu entendi logo no início, logo de largada, eu entendi que era um ambiente tóxico pela
pelo manuseio de produtos, porque eu era uma química, aquela assim, ó, quase aquela dos desenhos animados, que bota jalequinho e fica lá fazendo tubinho de ensaio. Isso é uma informação que muitas pessoas não sabem da minha trajetória, mas eu comecei na química. E aí quando eu fui fazer o vestibular, eu já não escolhi a área de química e fui fazer contábeis aí por influência da minha mãe, cujo primeiro emprego, se pegar a carteira dela, já é falecida, ela é de 1933, mas tem uma peculiaridade, quando eu assumi a presidência do conselho lá de contabilidade, eu levei a carteira profissional dela para o dia da minha posse, para mostrar que o primeiro emprego da minha mãe foi como auxiliar contábil num escritório. Então, ela sempre me falava muito daquela época, e ela tinha uma caligrafia muito bonita, e ela fazia a escrituração dos livros, né? Então, tu olha só como as coisas acontecem. E aí, essas influências todas, acabei indo fazer o vestibular para contábeis, gostei muito do curso. Só que aí, tive um problema. Me formei em 91, fiz o curso dentro do tempo, né? Aquele tempo padrão ali, 4 anos. Me formei, estava formada, sem experiência em contabilidade, porque a minha experiência toda estava na química. Aí, a minha empresa da química não quis investir em mim, porque, afinal de contas, eu não tinha feito curso superior na área. Então, eu me formei, fui demitida e estava com um diploma, sem experiência e tendo que me inserir na área de contabilidade. Aí foi um período que eu me preparei para concurso e, nisso, sai um concurso do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul para fiscal contadora. Tinha algumas peculiaridades, tinha que ter carteira de motorista, eu tinha que viajar, tinha que ter disponibilidade para viagens, adoro viajar. Tinha que dirigir, eu também gostava. Sofri um pouquinho de restrições, né? A família não queria que eu fosse para um emprego desses. Como assim? Vai ter que viajar, né? Dirigindo por aí, sozinho. Eu disse, não, eu quero. Contrariei, fui lá, me inscrevi para o concurso, passei no concurso. Questão ali de 2 meses, fui admitida. Agosto de 1991. Entrei no conselho como fiscal contadora e ali comecei. Eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu faço, aprendi rápido, comecei a trabalhar. Então, eu fiquei 10 anos como fiscal do conselho. E nesses 10 anos passei por várias funções, fui ascendendo profissionalmente lá dentro. Não cheguei a diretora, mas até porque nós tínhamos aquela visão clássica assim, de que os diretores dentro do conselho são figuras que se perpetuam praticamente nos cargos. E eu também não tinha essa pretensão, mas eu virei palestrante, eu virei assistente da direção, eu cheguei num ponto que eu não tinha mais para onde crescer dentro da estrutura. E já me encantando, já atuando na área acadêmica paralelamente com a atividade durante o dia, eu à noite ia dar aula na universidade. Recebi o convite assim, quando eu estava com 2 anos de atuação na contabilidade, eu já comecei a atuar na área acadêmica, na docência. E aí eu resolvi fazer essa migração de carreira. Então, saí, fechei 10 anos de conselho, saí e fui me dedicar especificamente à área acadêmica. E em seguida já recebi o convite para ser conselheira, né? E aí, quando me convidaram, Rafael, em algum momento, todos nós que atuamos no sistema, a gente recebe esse convite. Eu informei, eu pedi, na verdade, eu coloquei uma condição, que para eu entrar na chapa que iria concorrer ao conselho, só se eu fosse titular. Já fui ousada. Mas, como eu era bem conhecida ali pelos conselheiros, o presidente da época, ele aceitou a condição. E aí, quando vencemos a eleição, eu pedi para ser vice-presidente. Opa, aí a ousadia já estava um pouquinho maior. E aí ele disse que não tinha como, eu estava recém entrando, eu era bem jovem nessa época, Rafael, comecei assim essa trajetória dentro do conselho, assim como você, bem jovem. Mas aí aconteceu um problema político naquela composição da diretoria, e aí uns dias antes da posse, eu recebo a ligação do presidente, perguntando se eu ainda estava interessada na vaga de vice-presidente. Eu digo, mas é óbvio que eu estou. Ele disse, deu um problema político, deu uma briga entre o presidente à época e um dos que seria vice, que queria fazer os próximos 2 anos como presidente, e não entraram num acordo e ele renunciou. Ele disse, então não quero ser mais nada. Se eu não vou ser presidente, eu não quero ser mais nada. Nicolau Chuessa era o nome dele, era um professor muito conhecido, hoje já é falecido. E aí eu
recebi a ligação que tinha a vaga de vice-presidente de desenvolvimento profissional que estava, né, em aberto, e aí estavam precisando de alguém. Então, eu entrei, Rafael, como conselheira, já como vice-presidente, e ali começou a minha trajetória aí de liderança classista. Até então, eu tinha trabalhado como funcionária colaboradora e depois eu comecei como liderança. E aí, atuando na área acadêmica, e aí fazendo consultoria, porque aí, como eu já não era mais funcionária do conselho, só a área acadêmica, a remuneração é uma remuneração limitada, sempre foi, né? A educação nesse país, infelizmente, é uma área que não é bem valorizada, bem remunerada. Então, eu fazia atividades de consultoria, e aí eu comecei a conhecer um pouco mais de gestão, né? Do quanto a contabilidade é uma atividade que conecta demais com gestão. E eu comecei a ver a profissão com outros olhos a partir da consultoria. Então, isso foi me projetando no meio empresarial, fui me conectando com grandes empresários, com pessoas que também foram me mostrando, porque a gente aprende muito, né, Rafael, com um empreendedor. A visão do empreendedor, ela é muito diferente de quando a gente tem uma função de colaborador, de funcionário. A gente fica com uma mente muito limitada. Quando tu começa a conviver num ambiente empreendedor, fui fazer meu mestrado em administração e negócios, não fiz o mestrado em contabilidade, porque a área da gestão já me encantava. E aí escolhi, eu tinha 2 opções de áreas de concentração no mestrado, que era ou marketing ou estratégia empresarial. Fui para a estratégia, né? Porque a estratégia sempre me encantou também como área de estudos, de negócios, né? Então, estudar o planejamento estratégico, estudar a composição de uma missão, visão, valores. Naquela época estava o auge do planejamento estratégico. Hoje já estamos em outras, né, em outras linhas metodológicas, mas naquela época o planejamento estratégico era assim a novidade, né? Michael Porter bombando, aquela coisa toda. Então, eu acho que essa formação na área de administração, aliada com a visão acadêmica, né? Atuação no meio acadêmico. E dentro do próprio ambiente acadêmico, tu veja só, eu não fiquei só como professora. A partir do momento que eu tive meu tempo mais liberado, a universidade, a PUC, eu dava aula na PUC do Rio Grande do Sul, a PUC me chamou para coordenar a pós-graduação. Então, quer dizer, dentro da área acadêmica, eu tinha uma função de gestão, gerir. E aí, na época, assim, ó, a gente lançava uns cursos, e esses cursos eram, tipo, auditoria e perícia. Pós-graduação em auditoria e perícia. Aí queriam que fosse só para contador, aí nós ia no conselho, pedia subsídio para o conselho fazer o apoio. Aí eu tô lá no conselho como vice-presidente, quer dizer, eu não podia, eu tinha meio que um certo conflito de interesse, confesso, mas eu usava para o bem, né? Então, assim, a área acadêmica, se tu vai para uma instituição de ensino, os caras querem vender curso para todo mundo. Se chegar lá um dentista querendo fazer auditoria e perícia, um médico, a academia quer oferecer o curso para todo mundo. Nós estamos aqui do lado do conselho. Não, só um pouquinho. Se é auditoria e perícia contábil, tem que ser só para contador, para ter o apoio financeiro do conselho. Naquela época tinha um projeto de incentivo, né? Os cursos de pós tem que ser para contador. Então, eu ficava lá penando para fechar uma turma, mas conseguia. Tinha que mostrar que aquele tinha um ponto de equilíbrio, que se eu fizesse só para contador, aquele curso se sustentava, e conseguia. Mas era assim, todo ano era uma ginástica que tinha que fazer para fechar aquelas turmas. E deu certo. Então, durante o tempo que eu estive na PUC como professora, eu coordenei pós-graduação, eu era professora, né, atuava na gestão. Mas, nesse meio tempo, também fiz concurso para Federal do Rio Grande do Sul. E passei, só que não fiquei na primeira vaga, no primeiro lugar, e aí achei que nem ia ser chamada, porque era uma vaga só que tinha para docente da URGS. E eis que eu volto de março de 2008, eu volto de um carnaval no Rio de Janeiro, todo ano eu passo até hoje carnaval no Rio de Janeiro, porque aí tu vai ver o seguinte também, Rafael, a minha história, ela se confunde muito, a parte diversão com a parte profissional. Eu nunca deixei de curtir, né, as coisas que eu gosto. E carnaval, todo mundo que me conhece, durante um tempo eu fiz segredo disso. Porque era meio que taxado assim, não é um profissional sério, é um profissional que vai para carnaval, que desfila em escola de samba, né, que faz essa folia. Porque aqui no Rio, Rafael, vocês têm uma pegada diferente. A coisa aqui é uma cultura diferente. Imagina que eu sou gaúcha.
Então, pensa isso no Rio Grande do Sul, né? Todos os estigmas e preconceitos que tu possa imaginar. Por ser uma jovem profissional, mulher, negra, né? E conectada com essa cultura. Então, isso sempre me trouxe algumas restrições, alguns problemas. Eu procurava sempre separar muito as coisas, deixar. E naquela época não tinha rede social, então a gente não precisava mostrar tudo que a gente fazia, né? Ficava tudo... Então, e a minha mãe sempre me orientava muito, olha, não mistura as coisas, né? Cuida muito do teu ambiente profissional. E eu subindo, crescendo. Ah, tu é uma professora universitária, como é que tu vai ir para desfile de escola de samba? Eu disse, e ela gostava também, mas ela sempre, né? Não, cuida isso. Então, é interessante porque chegou um certo momento que eu entendi que eu conseguia fazer as duas coisas, eu conseguia entregar performance profissional e eu conseguia ser quem eu realmente era, preservar a minha essência, né, para ser uma profissional completa. Né? Então, quando eu comecei a não mais me privar, me esconder atrás dessa máscara da profissional completa, perfeita, que só trabalha e não se diverte, aí foi que eu realmente me senti completa, né, dentro da profissão, das nossas entidades de classe, onde tem toda uma liturgia de cargo, de protocolos a serem seguidos, que hoje vem mudando, né, graças à tua geração, a pessoas, né, com essa tua visão. Então, foi assim que eu fui me construindo, né? E aí depois cheguei à presidência do conselho, demorou, foi difícil. Foi uma construção política bem... totalmente diferente de todas as outras que eu acompanhei, porque eu vim acompanhando essa história, né, do Conselho do Rio Grande do Sul desde 91, quando eu me formei, ingressei lá, até eu chegar na presidência, que foi em 2018. Né? Então, meu tempo de conselheira até chegar na presidência foi um tempo longo. Acho que se nós pegarmos a história de todos os que já foram presidentes no Rio Grande do Sul, ninguém levou tanto tempo entre o momento que ingressou até virar presidente. Por quê? Porque eu tinha um perfil que não era... Né? Quebrei esse paradigma. Nunca tinha tido uma mulher na presidência. Então, quebrar paradigmas demora. Requer paciência, estratégia. E aí eu já estava pronta nesses aspectos, né? E muita composição, muito de grupo, né? Então, eu queria... Chegou um determinado momento que eu entendi que eu poderia ser essa pessoa que ia quebrar esse paradigma, esse tabu de nunca ter tido uma mulher na presidência. Eu entendi que eu podia, mas eu entendi que eu só chegaria se eu fosse com um grupo, que eu já era integrante, né? Sem rupturas. E então foi demorado, as pessoas tinham um receio, que eu não entregasse uma performance boa, que eu não desse conta, que eu tivesse muita oposição, que eu perdesse a eleição. E, na verdade, foi o contrário. Ganhamos, acho que foi uma das primeiras eleições que nós ganhamos, assim, com um índice muito... Sabe aquela eleição que termina e todo mundo diz assim, que lavada? Né? Foi assim, por quê? Porque foi um trabalho de time, de grupo, mas tinha restrições, tinha pessoas falando... primeiro, não era empresária contábil, era da academia, primeiro ponto. Né? Segundo, primeira mulher que estava se ousando quebrar todo aquele paradigma. Né? E terceiro, o perfil, né? Eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, eu brinco, eu falo piada, eu dou risada. Tá? Aí, como assim? Né? É muita ousadia. É contador e ainda é feliz. Né? Então, tu veja só, Rafael, assim, como é bom hoje a gente se conectar com pessoas com o teu perfil. Eu chego aqui, eu encontro uma empresa que eu digo, meu Deus, isso existe? Né? Porque eu sempre... procurei mostrar para os meus alunos uma visão de contabilidade assim, aberta, que conecta com os empresários de forma leve, né, que quebra aquele ranço todo. Então, eu vou te dizer que, assim, um pouco, né, do que eu tentei resumir aí da minha construção, da minha trajetória na contabilidade, foi dessa forma. E claro que hoje, né, me considero já num patamar, né, bem mais amplo, né, com uma abertura, uma expansão aí de atuação que já perpassa até o ambiente nacional. Quer dizer, assim, eu posso dizer, meu estado eu conheço muito, 100% de todas as regiões, não digo que todos os municípios, mas quase todos. Brasil, conheço todos os estados, todas as capitais. Ano passado fechei o mapa do Brasil, lá no Amapá.
E no exterior também, muita atuação, quase a maioria das experiências que eu tenho no exterior me foram proporcionadas pela contabilidade, seja representando o Conselho Federal, seja, né, com recursos que eu consegui, né, economias que eu consegui fazer trabalhando e atuando na área de contabilidade. Então, assim, acho que eu posso dizer assim, que tudo que eu sou hoje como profissional, eu devo à contabilidade. Ó, você narrou tua história aqui, do início até o presente, e você foi falando e eu fui pensando um monte de coisa. Primeiro, uma história de sucesso. Segundo, uma das primeiras coisas que você falou, eu vim de uma família humilde, e uma das coisas que eu ganho no CRC é escutar essas histórias todos os dias. O quanto a contabilidade, ela transforma a vida das pessoas. Por isso que eu acredito sinceramente nisso. Que através da contabilidade a gente pode transformar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, tá mais uma prova aqui. Segundo, você falou uma coisa que eu concordo demais contigo. Você falou que você tinha que... Lá atrás você se escondia. Porque eu não posso ser contador e ser feliz. Porque... Eu penso o seguinte, hoje... A sociedade é totalmente diferente a sociedade e os clientes e as pessoas, elas buscam pessoas de verdade, pessoas que choram, pessoas que são felizes, pessoas que curtem o carnaval, que gostam de futebol, pessoas comuns, como qualquer ser humano. Então não adianta a gente ficar se escondendo, né? Porque eu sou contador, é uma profissão séria. Mas a gente tem seriedade quando a gente precisa ser sério. E a gente é alegre, a gente é feliz e a gente curte a nossa vida, que é muito curta, quando precisa curtir. E isso precisa ser compartilhado, porque a alegria contagia. E aí você fala da tua jornada acadêmica e no CRC, que, bem legal você ter sido fiscal. E quanto tempo você demorou para quebrar paradigma, é uma verdadeira aula. Por quê? Primeiro, para qualquer coisa na nossa vida, principalmente quando a gente vem de baixo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que se aliar a pessoas boas, a gente tem que ser leal a quem nos deu a mão. Então isso é uma verdadeira aula, porque tem um conselheiro aqui no CRC que ele fala o seguinte para mim: cara, eu tô aqui há muito tempo, algum dia eu quero ser presidente, mas eu não tenho pressa. Eu sou igual aquele passageiro de avião que tá todo mundo lá correndo para embarcar. Eu tô aqui sentado esperando acabar o embarque. Vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém para embarcar e eu tô aqui. E é exatamente isso. As pessoas precisam ter paciência, as pessoas precisam ser apoiadas. E para você ser apoiado, você precisa apoiar alguém, você precisa ter lealdade ao teu grupo, você precisa ter paciência e o principal que você falou, você precisa ter uma estratégia. Porque se você não tiver uma estratégia, você não consegue fazer nada. E a outra coisa que eu achei bem legal, que eu também eu concordo muito contigo, é que a gente precisa conciliar a vida profissional e a pessoal. Você falou assim, eu viajei, conheci meu estado inteiro, eu conheço o Brasil quase todas as capitais, conheço vários países, e olha como isso influencia. Eu tenho a minha filha tem 8 anos, e ela é pequena, mas ela vê o quê? O nosso exemplo, né? Quando ela olha, qual é o exemplo que eu tenho de trabalho? O meu pai. E o que meu pai faz? Ela sabe que eu sou contador, que eu sou advogado, que eu sou administrador, que a gente tem uma empresa de consultoria, que a gente tem um escritório de advocacia, uma empresa de contabilidade. Mas o que ela vê todos os dias? A minha alegria. Ela fala assim, meu pai, ele ama, ele vibra o que ele faz. E no final do dia, o que ele gosta? Ele gosta do que ele faz, ele ama. E aí quando a gente gravou um podcast aqui dela, eu perguntei pra ela o que ela não deixou nem eu terminar. O que ela queria ser quando crescer. Eu quero ser contadora. E aí eu falei, por que você quer ser contadora? Aí ela, porque você viaja, porque você tá num monte de eventos, porque você tá sempre... Cara, e eu pensei, olha como isso é importante. Porque geralmente, eu até falei pra ela no dia, né? Eu conheço muitas crianças que o pai é contador
e que diz que é a distância de contabilidade, porque é estressante, que o pai chega reclamando do trabalho, dos clientes. E eu nunca fiz isso. Sem brincadeira, eu trabalho, acho que eu tenho escritório desde os 18 anos, eu nunca cheguei em casa reclamando do trabalho de nada. Muito pelo contrário, eu sempre chego em casa feliz. Você vê, se a gente tava aqui, e você comentou isso, pô, você tá sempre alegre. Porque eu acredito que a nossa profissão, através dela, a gente pode transformar a vida das pessoas. A gente abre oportunidade para um monte de gente. E quando você abre oportunidade para a pessoa, você ajuda a transformar a vida dela, das famílias dela. Que às vezes tudo que aquela pessoa precisa é de uma oportunidade. Só. Abre a porta e deixa a pessoa mostrar que ela merece. E às vezes a primeira coisa que essas pessoas encontram é uma porta fechada. E muitas vezes essa porta está fechada por preconceitos, por estigmas que vão sendo criados. E o pior é que às vezes é da própria pessoa. Ela já sofreu tanta exclusão, tanta porta na cara, que ela começa a não acreditar mais nela. É tipo aquele jogador que tá chutando, não tá fazendo gol, tá entrando todo jogo e não tá conseguindo acertar a jogada, ele vai perdendo a confiança, né? Tanto que às vezes o que o comentarista do jogo diz é assim, esse cara, tudo que ele precisa é fazer um gol para ele recuperar a confiança. Exatamente. Então a gente transforma. Quando vem alguém aqui procurar a gente para abrir uma empresa, você não está abrindo uma empresa, você está ajudando aquele empresário a realizar o sonho dele, que é através do nosso trabalho. E aí ele realiza o sonho dele, transforma a vida dele, da família dele, transforma a vida dos fornecedores, dos funcionários que ele vai contratar e transforma a nossa vida, porque ele vai recolher impostos, desses impostos voltam para a sociedade em benefício. Então a nossa profissão é maravilhosa. E tem mais, tu entrou na história dessa pessoa. Toda vez que essa pessoa contar a história dela, ela vai dizer assim, teve um cara lá, que foi o Rafael, que me deu a primeira oportunidade da minha vida. Tu entrou na história de várias pessoas, de vários jovens, que o primeiro emprego deles está sendo aqui e que ele está tendo uma experiência positiva e que isso passou a... Então, as pessoas, hoje a gente fala muito o que são as startups, né? São empresas que escalam, né? Quando o crescimento se dá em progressão geométrica, né? Então, tu imagina isso. Né? Cada jovem que entra aqui e que faz carreira, mesmo que ele não fique, se ele ficar, ótimo para ti que o teu turnover fica baixo. Mas se ele for para outro lugar, a experiência que ele viveu aqui já está gravada no DNA e tu passa a ser uma referência importante na carreira dessas pessoas. É o que acontece comigo sendo professora. Eu digo, eu sei que eu não vou agradar a todos, não tem como, mas assim, eu entrei na história de milhares, hoje eu posso dizer isso, Rafael, que são mais de 30 anos na docência, de milhares de pessoas, de jovens e pessoas assim, que me encontram na rua que eu já não conheço, não sei quem são. Até porque teve um período aí de pandemia e agora com as plataformas digitais, eu dou aulas, por exemplo, no MBA da PUC online, que são distribuídas para milhares de pessoas que compram um curso e que assistem. E de vez em quando o pessoal tem uma generosidade tão bacana com o professor, que de vez em quando eu recebo na minha rede social. Eles printam a foto da tela, porque eles sabem que eu não sei quem é o aluno que está me assistindo. Eles printam a foto e postam na rede social ou me mandam dizendo assim, professora, parabéns pela aula, adorei o seu conteúdo, né? E buscam uma conexão, porque senão é muito ingrato tu estar compartilhando conhecimento e não saber com quem. Mas esse é o mundo digital que nós vivemos. Mas o que eu vejo de positivo, entrar na história das pessoas, assim como muitos entraram na minha. Então, toda vez que eu conto a minha história, eu tenho que falar no Enori Spinelli, eu tenho que falar no Rogério Rockenbach, eu tenho que falar no Luiz Matheus Green, que foi o diretor do conselho na época, e de outras pessoas, não vou aqui citar todos, estou citando os da contabilidade, né, que são referências, tem que citar uma Maria Clara Bugarim, hoje o meu presidente do CFC, que é o Aécio Prado Dantas Júnior, que também é um líder espetacular, quer dizer, todas essas pessoas entram no meu radar e passam a ser referências, né, de episódios marcantes da minha trajetória, né, que eu vou referir sempre. Né? E assim como tu deve ter os teus heróis, e tu já é herói para um monte de gente. Exatamente. E para quem é professor, eu queria ser professor, né? Tu é, né? Mas eu queria ser acadêmico. Eu cheguei a fazer o mestrado. Só que eu conheci a minha esposa no curso de Direito. E aí, depois do curso de Direito, eu falei, vou fazer mestrado em Direito, que eu quero dar aula. E foi a única coisa que ela me pediu.
pô, não dá aula não. Eu não te impeço de fazer nada. Não dá aula não. Por favor. Aí eu falei, não, tá bom, não vou dar aula. Só que aí ela pediu pra eu não dar aula e aí veio, lá na frente veio o CRC. E aí... Que é o... Na verdade, eu ia brincar contigo, porque assim, eu sempre tive vontade de dar aula, mas eu comecei a ganhar dinheiro e aí não deu pra conciliar. Então, mas é o que eu ia falar, o professor, eu acho que o maior prêmio do professor, o maior pagamento não é o dinheiro, é o aluno reconhecer ele na rua, né? Com certeza. E falar, professor, pô... Eu vou contar uma história então, já que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui para fazer uma resenha, né, Rafael? Eu já encontrei alunos, assim, em lugares mais inusitados. Vou contar 2, bem diferentes, lugares bem diferentes. Estou no Vaticano. Fui numa missão pela PUC, na época eu era professora da PUC do Rio Grande do Sul, e aí fomos lá conhecer a Casa dos Irmãos Maristas, em Roma, e uma programação preciosíssima que foi feita, e aí uma das atividades era uma visita ao Vaticano. Lugar fantástico. Conhece o Vaticano, Rafael? Não. Recomendo. Roma me surpreendeu muito. Meu ensino fundamental foi em escola particular, colégio de freiras, e eu achava, só a palavra Roma me remetia a coisas chatas. Eu imaginava Roma um lugar chato. Por quê? Toda vez que a madre, a irmã, a diretora ficavam uma temporada fora, a madre superiora está em Roma, né, numa missão, né? O padre fulano foi para Roma. Então eu imaginava assim, gente, Roma é aquela chatice, é só coisas religiosas, é só igrejas, enfim. E eu tinha esse preconceito com Roma, até conhecer Roma. Eu fiquei impressionante. Não tinha sido a minha primeira viagem internacional. Já tinha ido à Inglaterra, tinha feito lá um intercâmbio, enfim. Então, Roma, quando eu fui, eu já conhecia outros lugares, mas eu nunca tinha pesquisado. Então, eu achava assim, Roma, aquelas ruínas, Coliseu, aqueles lugares. Totalmente. Quebrei o meu preconceito. Encantadora, uma cidade vibrante, enfim. E aí, estou no Vaticano, com esse grupo de professores, nós estamos visitando, né, todas, é enorme aquilo. Daqui a pouco eu ouço alguém dizer assim, professora! E eu não... Sabe quando aquela palavra veio, mas eu pensei, será que é alguém do grupo que está chamando, só tinham professores? E a pessoa repetiu de novo, professora Ana Tércia! E eu, opa, é comigo. Aí me virei, uma aluna que estava em lua de mel com o marido, disse, fui tua aluna, tal, na PUC. E eu disse assim, não acredito que a gente está se encontrando aqui. E aí eu disse para ela assim, não, inclusive estou aqui com os professores da PUC, espera um pouquinho que eu vou chamar inclusive para te apresentar o nosso reitor que está aqui conosco. Na época o irmão Joaquim Clotet era o nosso reitor, e aí chamei o irmão Joaquim, disse assim, irmão Joaquim, essa nossa aluna da PUC acabou de me reconhecer aqui. Aí ficamos ali conversando, eu fiquei impressionada com aquilo. E aí comecei a encontrar alunos nos lugares mais inusitados. Aeroporto, o tempo todo acontece. Mas aí estou desfilando na Marquês de Sapucaí. E de repente eu estou passando assim, uma menina, uma moça que estava numas frisas ali, me abanava, e eu pensava que era só uma carnavalesca empolgada. E ela me abanava e dizia assim, tu foi minha professora. Fazia leitura labial. Tu foi minha professora. E eu assim, surpresa. Mas a escola tinha que evoluir, né? Não podia. Depois essa menina me mandou uma mensagem. Professora, adorei lhe ver. Eu sou aquela que estava lá na frisa, que falei. Não sei se você conseguiu entender. Eu digo, eu entendi, só não consegui identificar quem era a pessoa. E aí acontece muito, 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 assim, ó, em Rio de Janeiro, principalmente, né? Que tem sempre muita gente. Então, assim, Rafael, isso que você fala faz muito sentido, né? O quanto é gratificante esse reconhecimento. E eu sempre digo para os meus alunos, quando me encontrarem, me chamem, falem, porque, assim, ó, são muitos anos de docência, muitas instituições de ensino, muitos cursos, muitos treinamentos. Eu não consigo mais identificar as pessoas. Eu digo que eu estou perdendo a minha capacidade de fazer o reconhecimento facial, porque realmente isso faz parte, aí acho que é a lesão por esforço repetitivo, né, de tanto nome, de tanta cara que passa pela gente todos os dias. Mas eu queria voltar em alguns pontos do que você falou, Rafael, ainda voltando na questão, isso que você falou da nossa autenticidade, da gente preservar os valores, eu chamo da essência.
né? Então, para mim, acho que... E é isso que as pessoas estão buscando. Acho que essa nova geração, quem não entender essa geração de agora e a geração que está vindo, não vai conseguir se conectar. Essa geração quer essenciar. As pessoas querem te ver como você é. Acho a maior hipocrisia. Tu está num evento, alguém vem tirar uma foto, tu larga o copo, esconde o copo. Ai, não bebo. Gente, mas que... Todo mundo está numa ocasião social, com o seu drink, com o seu espumante, com a sua cerveja, mas as pessoas... Convencionou-se nessa sociedade hipócrita que tu não pode ser visto com um copo na mão. Gente, que palhaçada, sinceramente. Eu acho... Né, a gente tem que preservar uma imagem, mas... Gente, eu acho muita hipocrisia. Então, seguidamente, eu tô lá brindando, fazendo foto brindando, porque eu não vou passar... Eu digo assim, ó, se eu não posso mostrar, eu não posso fazer. Né? Se eu tô escondendo demais o que eu faço, alguma coisa está errado. Então, viram as incoerências, né? Então, acho que isso que a gente está vivenciando hoje, essa mudança de reposicionamento, né? Tem muito a ver com isso, de nós sermos mais verdadeiros, de nós entregarmos mais, não só também da nossa questão do conhecimento profissional, mas a gente também mesclar um pouquinho de vida pessoal. Eu não vou fazer uma rede social onde eu só mostro o trabalho, né? E as pessoas, quem é essa pessoa por trás dessa imagem, né, toda certinha, que parece, que tenta mostrar? Não existe, não existe. Nós temos nossas fraquezas, nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos momentos de altos e baixos, né? Então, saber a dose, né, de como lidar com isso, mas não, senão a gente afasta as pessoas. O que você está falando é muito... Eu concordo demais. Eu tenho duas passagens que assim, confirmam isso. Eu criei um grupo de contadores aqui no Rio de Janeiro, que eles colocaram o nome do grupo de Contador Raiz. Tem 200 e poucos contadores do Brasil inteiro, tem um monte de influenciador, tem um monte de pessoa de contador do sistema, e tem contador que eu nunca vi na vida. E aquele grupo, ele se fala de tudo ali, de futebol, de política, só não se fala de contabilidade. E eu digo que é o grupo da quinta série. É o grupo da quinta... Que delícia, quinta série. É um monte de gente. E aquele grupo é o grupo da quinta série. E pra mim, ninguém acompanha aquele grupo. Porque é tanta quinta série todos os dias ali. E é engraçado, eu tive num evento em São Gonçalo e tinha lá um colega, o Alexandre, né? Eu não conhecia. E aí ele, contador totalmente qualificado, da área pública, desceu lá do palco, me encontrou. Rafael, pô, você é o presidente que eu adoro. Aí eu falei, por quê? Porque além de tudo, a gente tá naquele grupo junto, aquele grupo é o melhor que tem. Eu fiquei assim. Aí agora, essa semana, foi aniversário da Unipec, uma entidade que tem aqui no Rio de Janeiro, e eu tive lá. E veio um senhor, Rafael, tem jogo hoje? Aí eu falei assim, você tá no grupo? Aí ele falou, tô, foi mesmo. Aí ele, aquele é o melhor grupo que existe. Por que tem jogo hoje? Porque todas as vezes que tem futebol e que algum time perde, por exemplo, tá jogando o Vasco, o Botafogo, aí eles perderam e o Flamengo ganhou. Aí a gente manda mensagenzinha lá, teve jogo hoje? Tem jogo hoje? Uhum. E isso virou um meme. Um meme do grupo ali. Então, são vários lugares que eu vou. Que outro dia eu tava com o Pedro Nery, ele falou, pô, aquele grupo é muito bom. Eu falei, tá, se tu vê aquele, porra, cara, é o melhor grupo que tem ali. Eu lembro. Que é o grupo da diversão. É o grupo da diversão. Assim, ali tem meme de todo mundo. Ali você não é nada, não. Ali você é... Sim, tu é igual a todo mundo. Exatamente. E eu lembro que 31/12/2023, eu tenho um estoque de meme do Samir. Mas tem muita coisa. E eu falei pra ele, ó, dia 31/12, na virada do ano, eu vou jogar tudo lá no Raiz. Aí ele ficou, quando chegou de 31, deu 00:05, eu peguei aquele brrr, e ele ficava assim. Aí ele falou, pô, você... E os caras riam pra caramba, e é muito divertido. E a outra, pra você ver como isso é legal, essa foi muito divertida. Eu costumo ir a Cabo Frio, eu gosto muito de Cabo Frio. E o meu sobrinho... Cabofe. É. Então você imagina ali, Praia das Dunas. Praia das Dunas é a divisão ali entre Praia das Dunas e Praia do Forte.
E a gente ia pra lá e andava de jet ski com meu sobrinho. Pra você ver, né? Pô, andava de jet ski com meu sobrinho, pra cima e pra baixo. E ele vira pra mim. Ele fala assim pra mim: tio. E meu irmão é contador também, do BNDES. E o meu sobrinho hoje faz contabilidade na UFRJ. Vocês formaram uma legião aí de seguidores, né? Ferrenhos da contabilidade. Aliás, deixa eu dizer assim, ó, quando você falou da Rafa, né? Que ela disse que quer ser contadora, não deixou nem você terminar a frase, já disse que queria ser contadora. Talvez você e a tua geração de contadores estejam formando a primeira geração que está nascendo já dizendo que quer ser contador. Porque eu venho de uma geração e acompanho muitas na sequência que os pais tiveram que fazer muito esforço. Aqueles que queriam sucessor nos escritórios tiveram que até fazer algumas chantagens e algumas promessas assim para conseguir fazer os filhos seguirem. E tem muito a ver com isso que você falou. Chegavam em casa reclamando, não se divertiam com a profissão, não gostavam, na verdade, do que faziam, e queriam depois que o filho seguisse. Né? Então, desculpa a interrupção, mas só para dizer isso. Eu sempre fiz o contrário. Eu sempre falei na minha casa: a Rafaela vai ser o que ela quiser. O que ela quiser ser. Eu não vou influenciar em nada de pedir para ela. E até porque... Influenciou pelo exemplo. Exatamente. Até porque eu penso assim: eu quero que quando a gente, todos nós vamos morrer um dia. Então eu quero que quando eu morrer, a empresa continue. Independente quem vai tocar. Se é ela, eu não tenho essa vaidade, não. Sim. Até porque se você bota alguém aqui forçado, ele destrói o que você construiu a vida inteira. Mas casualmente ela também é RM, né? Então deixa ela... Se ela continuar, tá preservada até o logo. Deixa ela aí. Agora, voltando lá... Voltando à história do teu sobrinho. Do sobrinho. E, porra, a gente ia pra lá e andava de jet ski, fazia um monte de coisa. E ele vira pra mim e fala assim: tio, ele é meu afilhado. Tio, eu tenho um sonho. Eu falei: sonho? Mas que sonho que você tem? Meu sonho é a gente pegar um colchão daquele grandão de casal, encher ele de ar e ir pra praia. Eu falei: teu sonho mesmo? Então vambora. Peguei o colchãozão de ar lá, enchi, fui pra praia de Cabo Frio. E fui. E chegou lá, e foi assim, foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Porque o mar tava muito grande e a gente subia uns 5, 6 em cima do colchão e a onda vinha e dava aquela pancada e a gente voava. Mas que bando de inconsequentes com a criança. Divertido demais. Mas foi muito divertido. E aí quando, em algum momento ali, eu encontrei um contador lá, que falou: Rafael, que legal. E assim, e o cara ficou: porra, que legal, o cara... Porra, tá esse é o nosso presidente. Não era na época, mas... Mas o cara fala: o cara tá aqui, ó, brincando com o sobrinho, com o colchão, e foi um dos dias mais divertidos que eu tive ali. Você vê. Aí você fica pensando, né? Às vezes a diversão não tá no poder econômico, não tá... Tu viu que tu tava no jeito, mas ele queria o colchão. Você vê, ele tava... Exatamente, essa foi a reflexão que eu fiz. Falei: a gente andou o dia inteiro, a gente foi a Arraial do Cabo, andava de jet ski pra lá e pra cá, mas o sonho dele era levar o colchão de ar pra praia. Eu falei: vambora. E a gente foi com o colchãozão na cabeça, chegou lá. E foi muito divertido. Tu viu como às vezes não precisa ser complicado tu realizar o sonho de alguém, né? E até os nossos mesmos. Às vezes a gente tá buscando nas coisas mais exuberantes, quando na verdade às vezes o nosso sonho é simples, ele é um sonho que tu não precisa... Por quê? Porque na verdade não depende, né, da questão financeira. A questão financeira ela é extremamente importante para o nosso, né, para financiar muitas coisas que a gente precisa fazer, mas entender o que o nosso íntimo precisa, né, o que nos faz verdadeiramente felizes, né, tem muito a ver com essa conexão, porque se foi legal é porque vocês estavam ali em família, né, curtindo essa conexão. Talvez se ele fizesse aquilo sozinho, ele não fosse achar tão divertido. Mas, meu tio tá aqui, imagina o que tu representa para esse menino, para tua filha, para o teu sobrinho, né? E tu é um profissional de sucesso. E as pessoas entendem que o teu tempo é um ativo que fica cada vez mais escasso, e esse tempo que tu dedica para tua família, meu Deus, isso tem uma... E podia pensar assim, foi o que você falou. Não,
Não vou pra praia com colchão de ar. Não vou fazer isso. Pagar esse mico. Né, vou pagar esse mico. Eu falei, não, vambora, pô, teu sonho, vambora. Vamos lá, pô, vamos lá. Eu sou um ser humano normal, comum. Que legal, Rafael. Que legal ter essa percepção, né? E eu acho que isso... Sabe que isso que você está falando também está me remetendo... E aí, como a gente está falando de histórias, de vida, de famílias, né? Então, durante o meu período de mandato na presidência do Conselho, foi um período bem marcante na minha vida. Sabe? Se tu perguntasse, ó, o que aconteceu de fenomenal na tua vida? Né? E eu espero ainda que aconteçam mais coisas fenomenais. Mas até aqui na minha biografia, até aqui... até esse momento que eu estou aqui, ter sido presidente do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul foi muito marcante, muito impactante. Aí tu pensa assim, ó, o risco que a gente corre de, como se diz no jargão popular, subir para a cabeça. De repente, e tem gente que acha que subiu. Esses tempos teve uma contadora que encontrou o Zulmir num evento e foi dizer para o Zulmir que eu não era mais a mesma. E que eu agora estava uma profissional, eu estava muito... metida, e aí o Zulmir veio me contar. E quando o Zulmir me contou, eu disse pro Zulmir assim, mas ela não te contou o que ela fez, né? Aí ele disse, não. Eu digo, então eu vou te contar. E aí eu contei para ele o que tinha acontecido. E aí o Zulmir entendeu, porque assim, na verdade, eu dei uma resposta à altura para uma provocação que essa pessoa acabou fazendo comigo, né? Dei uma resposta à altura e a pessoa não gostou da resposta, né? Mas não foi desrespeitosa de maneira alguma. E aí, como ela foi fazer essa fofoca, e ele me contou, e aí essa pessoa, nós estávamos num evento e ela veio falar comigo. Ela veio falar comigo e aí nós conversamos. E aí eu disse para ela assim, tu lembra que tu me mandou uma mensagem assim, assim, assim? E tu lembra o que eu te respondi? Ela assim, ai, sim, eu digo, então... Eu simplesmente respondi à altura do que tu estavas, mas não fui desrespeitosa contigo e não tem problema nenhum, né, contigo. Não te gosto menos ou mais, mas tu vê que ela... Se ela não tivesse tido, e eu acho até que o Zulmir deu um toque para ela, se ela não tivesse tido essa gentileza, talvez, humildade, enfim, de ter vindo falar comigo, talvez nós ficássemos com essa coisa mal resolvida por muito tempo. Mas aí quando ela falou comigo, e eu expliquei, e ela entendeu o meu ponto de vista, eu entendi o dela, e aí nós nos abraçamos e disse, olha que bobagem, né? Mas, enfim, resolvemos ali o problema. Então, eu sempre entendi eu sempre tive muito pé no chão, né, Rafael? E eu vou te dizer o que me dava essa dimensão. A minha mãe estava com Alzheimer, então quando eu assumi a presidência do Conselho, eu convivi os 2 primeiros anos, e aí no terceiro ano, que foi quando entrou a pandemia, a minha mãe faleceu logo em abril daquele ano. Então eu assumi o conselho, a minha posse, ela já estava com Alzheimer. Nós tínhamos cuidadora, é um processo bem impactante para a família. Né? E até porque ela era uma pessoa que tinha uma influência muito grande ali em tudo que a gente construiu enquanto família. Então é muito doloroso, né? Tu acompanhar esse definhamento, porque ele começa mental, mas depois transfere para o físico, porque a pessoa vai perdendo autonomia. Nós tínhamos uma cuidadora, ficava durante o dia, à noite. A mãe ficava, eu levei ela durante um período para morar comigo. Fiz uma reforma na casa dela para deixar a casa adaptada. E aí teve um evento, uma oportunidade que eu cheguei de um evento e cheguei em casa e a cuidadora já tinha ido, tinha deixado ela dormindo. E aí ela levantou e tal, e ela não tinha mais, né, controle das funções fisiológicas, e eu trocava ela quando precisava, e aquele dia eu troquei a minha mãe. Eu cheguei de um evento chique, onde eu estava toda bonita, maquiada, arrumada, né, no luxo, e aí o meu exercício de humildade foi trocar a minha mãe. Idosa, velhinha, né? E aí eu pensei comigo, ao invés de eu reclamar, né? Ai, não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo? Eu falava para mim mesma assim, ó, isso é para tu entender que tu pode estar nos melhores lugares do planeta, tu continua sendo filha, e nesse momento esse ser precisa de ti. Então o meu exercício de humildade era esse. Rafael, acho que não tem nada mais difícil de se fazer na vida do que trocar a fralda de uma pessoa idosa. Sinceramente, eu acho que não tem.
Principalmente se essa pessoa idosa for tua mãe ou for teu pai. Porque a natureza ela não foi feita com esse ciclo. Ela foi feita assim, ó, nossos pais nos trocam, a gente é bebê e uma bundinha, como eu digo, uma bundinha de bebê é uma coisinha bonitinha, fofinha, né? Uma bundinha de velho não é. Não tem nada de bonito, né? Naquela cena. Mas eu fiz várias vezes. Né? Então, para mim, foi um exercício de humildade, foi uma lição. E eu sempre fiz sem reclamar, sem lamúria. E eu acho, eu só estou te contando isso, por quê? Porque a gente está falando aqui de essência e a gente está falando das coisas que nos colocam num patamar de humildade. Quando tu foi andar nesse colchão de água, de ar com teu sobrinho, independente de quem estava ali ou não, tu desceu do teu pedestal. Ah, mas tu não era presidente aí, mas tu já era vice-presidente, já estava na diretoria do conselho, as pessoas já te reconheciam, tu já era o Rafael. Já é uma pessoa com imagem pública, né? E tu poderia pensar assim, não, imagina se eu vou fazer um negócio desse, alguém me vê aqui, acabou a minha reputação. Tu não estava nem aí, tu estava realizando o sonho do teu sobrinho. E se isso foi marcante para ti, tu imagina para ele, né? Isso nunca mais vai sair da mente desse menino. Então, essas coisas, e aí eu vou te dizer assim, em termos de coisas que eu já ouvi muito elogio, já ouvi, sabe, muitas coisas bacanas, mas ouvir a minha mãe me agradecendo, me dizendo assim, minha filha, muito obrigada por isso que tu estás fazendo por mim. Cara, aquilo foi assim, aquilo me desmontava. Às vezes eu fazia um chazinho com um biscoitinho, levava e ela dizia, minha filha, muito obrigada. E um dia eu disse para ela assim, mãe, tu merece, tu já ajudou muita gente, tu sempre foi uma pessoa muito generosa, então eu não estou fazendo nada demais, né? Tu merece. Tu sempre fez isso para as outras pessoas. E aí ela me respondeu assim, minha filha, o que a gente faz pelos outros é pra gente mesmo que a gente está fazendo. E aí um dia eu encontrei essa frase na Bíblia, Rafael. Tem uma passagem na Bíblia que diz isso. Eu não sabia. Eu achava até que essa frase era dela. Mas aí depois eu encontrei. Ela lia muito a Bíblia, uma pessoa muito, muito devota. Então, aquela frase... Tanto que o meu discurso de posse, quando eu assumi no conselho, eu coloquei isso, né, no meu discurso de posse. Porque eu achei assim... Eu poderia aqui citar Shakespeare, citar Nietzsche, citar os Aristóteles, os grandes filósofos, pensadores da humanidade, mas eu vou citar uma frase que é da minha mãe. E aí eu citei essa frase, esse episódio. Está lá no meu discurso de posse quando eu assumi, e ela estava lá. Né? Talvez não entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas essas coisas nos marcam. Muito obrigada. De uma mãe velhinha, que já está assim, ó, naqueles últimos, né, resquícios ali de alguma lucidez esporádica. Tu ouvir isso, Rafael, assim, ó, me senti plena. Me senti assim, ó, independente do que acontecer daqui para frente, eu estou ungida. Tu entende? Então, essas coisas são as diferentes. Depois tu vai ter títulos, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu vai ser presidente, tu vai ser o gestor, o CEO, o CFO, tu vai ser o cara do monte de coisa. Mas assim, ó, tu ter a tua essência reconhecida no teu nicho, no teu ninho, isso aí eu concordo. As melhores coisas. Isso está na Bíblia também, né? Honrar pai e mãe. Eu sempre digo, quem amar o filho, desconfie. Quem amar o filho, desconfie. Porque acho que o nosso pai e nossa mãe nos deu o que a gente tem de maior valor, que é a vida. E a gente tem que honrar eles sempre. Eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Eu vi imagens. Até recentemente, acho que tu postou alguma coisa. Não sei se era aniversário do teu pai agora. Foi. Agora em janeiro? Foi. Eu vi. Eu sempre... Desde o dia da tua posse também tu fez. Na tua posse lá na administrativa, lá no conselho. Sempre. Muito legal. Eu digo o seguinte, ó. Eu tenho algumas profissões. Mas se você me perguntar assim, qual é que você tem maior habilidade? Eu sempre gostei de empreendedorismo. Isso pra mim tá na minha corrente sanguínea. Isso vem do meu pai. Vem do meu pai, pô. Meu pai, assim, isso é muito legal. Até tem um livro que eu vou publicar, tá pronto, sobre isso, de empreendedorismo. Porque se eu te perguntar assim, o que é ter sucesso no empreendedorismo pra você? É alguém que começou do zero, e ascendeu, teve
resultado econômico, né? É o que geralmente as pessoas entendem. E meu pai não. E pra mim, meu pai foi um cara muito bem sucedido no empreender dele. Meu pai acordava 4 horas da manhã todos os dias, com uma Kombi velha toda quebrada, ia no Ceasa, comprava fruta, voltava, arrumava aquela Kombi, botava aquele alto-falante em cima, amarrava e saía pelo bairro vendendo fruta e nas comunidades. E a gente ia, e a gente adolescente, né? Eu e meu irmão, a gente ia ajudar ele. E assim, e eu lembrar, meu pai praticamente, ele vendia o almoço para comprar janta e nunca teve sucesso econômico ali. Ele estava empreendendo ali, mas nunca teve sucesso econômico. Mas o objetivo do meu pai sempre foi claro, ele sempre deixou o objetivo claro pra gente, muito transparente. O empreendedor, quando você abre um negócio, tem que ter o quê? Objetivo claro, onde eu quero chegar. Meu objetivo é esse aqui. E meu pai sempre deu exemplos ali pra gente o tempo inteiro. O que você falou, Rafael aprende com exemplo. Meu pai também fez isso. Meu pai não falava, mas eu via. Às vezes você, por exemplo, a gente chegava numa comunidade e aí, pô, vinha uma velhinha passando fome e pedia ajuda. Meu pai lá enchia um monte de fruta e dava pra ela. Então você dá o que você não tem? E aí ele deixava o objetivo dele muito claro pra gente. Pô, qual é o teu objetivo? O objetivo do meu pai era assim, ele falava, ó, acordo todos os dias, trabalho todos os dias pra que vocês possam estudar e não ter a vida que eu tive, que eu tenho. E aí eu te pergunto, ele foi bem sucedido? Totalmente. Muita coisa. E te ver falando isso, emocionado, gente, é muito legal, porque essas coisas Então tu vê só, Rafael, às vezes as pessoas vão para um MBA, para uma universidade, aprender a ser um gestor, a ter uma... Cara, assim, ó, aquilo ali consolida. Ali tu vai ter a consolidação do conhecimento, ali tu vai ter... como seguidamente o meu orientador na época do mestrado me dizia assim, às vezes eu escrevi uma frase, eu gosto, eu tenho muita criatividade intelectual de escrever, de criar, né, slogans, enfim, e aí eu escrevi umas coisas que eu achava o máximo, e aí ele dizia assim, não, tá legal, Ana Tércia, mas assim, ó, tu tem que botar isso aí na boca de alguém. Quem falou? Tu não pode botar isso aí assim como sendo teu. A construção de uma tese, de uma dissertação é referências. Então, assim, ó, tá muito legal, mas bota isso na boca de alguém. Eu achava aquilo tão ridículo, mas academia é isso, né? Então, lá ia eu procurar algum autor que tivesse dito algo semelhante, a gente sempre encontra, né? E aí eu fazia a citação e aí depois eu colocava ali, né, a minha frase, a minha ideia, mas sem destaque para a minha ideia e sim destaque para quem falou alguma coisa. Então tu vê que assim, ó, os melhores aprendizados que a gente tem são construídos com pessoas simples, que estão próximas de nós, e às vezes a gente vai tão longe procurar, mas aquilo está próximo e aquilo é que vai fazer sentido no médio e longo prazo, no curto prazo, às vezes são coisas de impacto. Mas no médio e longo prazo, tu vai verificar, né, que o que emociona um cara como o Rafael é ele citar a lição de empreendedorismo do pai. Tu poderia estar buscando isso em livros, em literatura, tu não teria o mesmo efeito do que tu ter absorvido esse ensinamento, né? Agora, tem que ter humildade e tem que estar atento. E tu estavas atento. Porque quantos irmãos vocês são? 2. Eu e mais 2. Só tenho um irmão. Né? E a gente sabe que às vezes nas famílias Sim. o nível de desenvolvimento das pessoas não é o mesmo. Eu sou de uma família de 3 irmãos. Sou eu, a do meio, meu irmão que é mais velho, né, e a minha irmã que é a caçula. E a gente teve níveis diferentes. Meu irmão é carteiro. Foi o primeiro emprego dele e até hoje ele é carteiro. Ele entrega cartas nas ruas de Porto Alegre. E ele nunca quis nada diferente disso. E eu respeito. E eu não tenho vergonha. E eu, todas as vezes que eu falo, que eu faço um discurso, nesse dia também da minha posse, um dos discursos que eu fiz, eu falei sobre isso. Disse para as pessoas, né? Saudei todos e disse, meu irmão, que é carteiro, que entrega carta nas ruas de Porto Alegre, que está aqui também. Porque, às vezes, a gente também foi criado com algumas coisas assim, se tu tinha uma pessoa com deficiência, as famílias escondiam, Rafael. Se tu olhar os filmes históricos, assim, família real, na Inglaterra, eu sou muito fã daquela série The Crown,
Eu gosto muito das histórias da família real. Lá tem um episódio que mostra que elas tinham lá uma prima, a Rainha Elizabeth, tinha uma prima que era deficiente. Essa prima era escondida. E isso ao longo de muito tempo aconteceu. As famílias escondiam as pessoas. Uma criança com síndrome de Down, uma criança autista, né? Que hoje a gente acompanha o quanto a sociedade vem evoluindo, o que a inclusão faz por pessoas com determinados tipos de deficiência, né? De síndromes, enfim. Mas quanto tempo nós tivemos que evoluir para entender, né, que tu precisa estar com essas pessoas. É só a inclusão que vai fazer com que elas sejam realmente pessoas bem-sucedidas, né? Então, acho que as nossas famílias nos trazem... Eu não sabia da tua história, né? Pelo contrário, eu te vi assim, nessas estruturas, e eu achava que tu era um herdeiro. Tu é, na verdade, um herdeiro de dignidade, de honradez, né? De uma família, né, com valores. Eu também sou herdeira disso. Exatamente. Né? Eu falo... o que você falou é muito verdade. Porque é engraçado que às vezes você encontra, né, alguns amigos de infância que conviviam com a gente, e a gente sempre foi muito pobre. Isso foi bom pra mim, que fortaleceu, porque a gente sabe lidar muito com frustração. Exatamente. Né? Não, quando vem um sim, isso é até estranho. Então a frustração pra gente é algo comum. E às vezes quando você encontra alguém que evoluiu profissionalmente, da tua infância. Outro dia eu encontrei um amigo e ele falou uma coisa pra mim que eu falei pra ele assim: cara, eu penso totalmente diferente. Ele falou assim: não, cara, eu dou pro meu filho tudo que eu não tive. Coisas materiais, né? E aí eu falei pra ele: não, cara, eu discordo de você. Eu dou pra minha filha tudo que eu tive. Meu pai me deu o maior patrimônio da minha vida, que foi a formação do meu caráter, dos meus valores. Isso que é caro. O resto não é caro não, bicho. O resto o dinheiro compra. Não é? Caro é o que o dinheiro não pode comprar. Isso é caro. Cara, isso é o mais caro que eu tenho. Então é isso que eu dou pra minha filha. É o que eu tive, perfeito, não é o que eu não tive. Perfeito. Aí ele ficou olhando pra mim e falou: pô, você tem razão. Mas por exemplo, você falou de humildade. A gente, eu acho que eu trago isso tão, assim, comum. Pra mim a humildade é algo muito comum na vida. Que outro dia, no meu aniversário, eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Foi agora, recente. E aí eu postei. Caramba, mais uma coincidência esse dia. É o dia o dia do aniversário da minha mãe. Da tua mãe? 30 de dezembro. Além do furinho na orelha. Tá vendo? 30 de dezembro. E eu faço aniversário nesse dia e postei lá. E aí, quando chegou no dia seguinte, aí tinha um monte de stories, né? Que as pessoas vão te marcando no teu aniversário. E um monte de comentário na tua postagem. Eu não percebi isso. No dia seguinte veio uma senhora, que eu não lembrava dela, alguma contadora do interior aqui, que eu não lembrava dela, e ela me mandou uma mensagem no Instagram. E aí, quando ela mandou a mensagem, que eu falei: pô, vou lá olhar. Ela mandou a seguinte mensagem: Rafael, parabéns, não sei o quê. Aí ela falou assim: olha, foi esse o termo que ela usou, eu maratonei nos teus stories e nos comentários da tua postagem do teu aniversário. E a palavra que eu mais li foi humildade. Que bacana. Aí eu falei assim, cara... Aí eu fui lá ver. Acho que nem tu tinha conseguido maratonar tua própria... Eu sei como é que é. Eu não percebi. E eu fui lá ver o cara, falei: cara, tem razão. É verdade. Então, tipo, é o povo que tá dizendo. É verdade. Eu falei: pô, ela tem razão. É isso mesmo. É verdade. Legal. Tu sabe, olha, eu vou te dar um exemplo. De hoje. Eu me preparando para vir aqui. E primeiro que eu fiquei muito feliz quando tu fez o convite. Fiquei muito feliz. E eu sei da tua agenda, eu sei o que é a agenda de um presidente. Eu acompanho teus movimentos, eu vejo, acompanhei toda a ida lá nos Estados Unidos, né? Vocês fazendo aqueles negócios. E como eu te falei, eu sou curiosa, então eu já fiquei assim: meu Deus, o que eles estão inventando? Eles estão bombando, meu Deus do céu. E era carrão, e era isso, e aquilo. Eu acompanhando tudo. E aí eu vim aqui hoje de manhã. Aí me arrumei, enfim. E eu já tava de salto alto. Aí daqui a pouco eu disse pro Cláudio assim: eu acho que eu vou de tênis. Porque nós vamos lá no escritório do Rafael. E o Rafael é um cara super irreverente. E hoje é sexta-feira, é dia de casual day. Eu disse: você quer saber de uma coisa? Eu vou de tênis. Aí botei meu tênis. Aí Cláudio olhou: tá legal. Concordo, pode ir de tênis.
né? Então, assim, ó, quem me conhece, aquela frase, quem me conhece sabe, eu sou a rainha do salto, tô sempre no salto. E de um tempo para cá, a gente vem ressignificando, né, os símbolos de elegância. E esses tempos eu fui num evento em São Paulo, que eu ia palestrar no congresso do IBGC. Foi um evento assim que eu desejei muito ir nesse evento. Eu nunca tinha ido nesse evento, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma das áreas que eu estou buscando me consolidar uma autoridade nessa parte de governança e de conselheira, né, de empresas. E, por enquanto, ainda não veio o convite aquele, né, para um convite à altura. Então, só me convidam pro bono. Eu sou conselheira fiscal de uma ONG, pro bono. De um fundo, não sei o que, pro bono. Mas, beleza, estou lá plantando minha sementinha. Mas com a questão da sustentabilidade que a gente vem trabalhando, né, Rafael, tu vem acompanhando aí toda essa evolução da temática, isso também tem me oportunizado conhecer mais esse assunto, e eu fui convidada para ser palestrante no evento do IBGC. Aí eu fiquei assim, cara, eu queria só ir nesse evento, eu nunca tinha conseguido, porque é um evento caro, é um evento super seleto, a agenda às vezes não batia, e aí de repente eu sou convidada para estar no palco do evento. Fiquei mega feliz, fui, primeiro dia, fui toda de salto, mas pensando, um lugar amplo, eu queria estar mais confortável, mas fui de salto. Aí quando eu vejo a diretora e a presidente subiram no palco, na abertura do evento, ambas de tênis. Eu consegui a licença poética que eu queria, e aí no dia seguinte eu fui para o painel que eu ia participar, de tênis. A gente está falando aqui de uma simbologia, Rafael, né? De uma simbologia, mas que foi muito especial eu me permitir, né? E aí tu tinha que ver os comentários, porque o povo nota, a mulherada, então, eu tenho muitas seguidoras, né, do público feminino, aí as pessoas, Ana Tércia, que lindo, que elegante, de tênis, adorei o visual, né, aquela coisa toda. E eu disse, gente, para mim foi um símbolo de simplificar, de descer do salto, não para me diminuir, mas para ficar confortável. O que eu estava querendo era ficar confortável. Às vezes é difícil ficar confortável e elegante ao mesmo tempo, né? Mas eu lembro que na tua posse a Rafa estava com uma roupa toda bonita e com um tênis, acho que era um All-Star, alguma coisa. Aquilo me chamou muito a atenção, gente, a simplicidade das crianças, né? Claro, não vai botar uma criança de salto, mas ao mesmo tempo era tênis, né? E ela tava lindinha, assim, super. Então tu vê assim, olha o que a gente vem aprendendo com essa geração, né? Que já tá casando de tênis, que já tá fazendo coisas assim super inovadoras. E eu acho o estilo que você, Samir, também já dentro do sistema trouxe muito esse estilo assim de andar sem gravata, né? De andar de tênis, e às vezes sofre um pouco, não sei se você sofre isso, mas às vezes sofre um pouquinho de restrição, porque, nós estamos aqui num evento tal, tem que botar gravata, né? E acho que vocês cariocas carregam muito dessa informalidade que está muito conectada com o momento atual, né? Então, agora, invertendo os papéis, me fala um pouquinho sobre isso. Então, direito à entrevistadora. Não, então, eu tenho formalidade 2 vezes, né? Por quê? Porque de 2010 a 2015 eu advoguei muito. Muito. Então, na justiça é algo muito tradicional, terno, a gravata. Até brincava com o Samir, eu nunca vi um cara de terno sem gravata, pô. E, né? E às vezes tem quem tem aquela leitura, né? Você vai numa reunião, você é vice-presidente. O presidente tá sem gravata e você tá de gravata. E eu brincava com ele, cara, eu vou de gravata, porque eu não sei usar terno sem gravata, eu acho que tá faltando, sei lá, isso aí é coisa... Aí ficava brincando com ele. Mas assim, é o que você falou. A geração que tá aí é a geração Z. A geração Z, eles têm outros valores, eles se comportam de uma outra maneira. E eu acho que é muito mais inteligente para nós a gente se adaptar ao comportamento deles. Porque daqui a 20 anos são eles que vão estar presidindo o conselho, são eles que vão estar presidindo as grandes empresas. Então, a gente não tem como querer exigir deles o contrário. Eu acho que é até você ser meio... Enfim, então nos últimos 4 anos a gente faz aqui no Rio convenções que são itinerantes pelo interior. E eu sempre fui uma comissão que vai jovem, contador, e eu falava, e ela começa às 5 da tarde num dia
e vai até a noite, que tem uma abertura e uma primeira palestra, e no dia seguinte o dia todo de palestras. Então o que eu fiz? Olha, Zamir, pô, vamos fazer o segundo dia informal. Pô, legal. Primeiro dia a gente vai lá de terno, fazer a abertura e tal. Mas no segundo dia, vamos de calça jeans, de camiseta. A gente manda fazer umas camisetas do evento. Acho que isso é legal. E isso foi virando uma tradição aqui. Pra você ver. E então o que eu penso disso? Eu penso como qualquer coisa na nossa vida. Você vai para um evento que exige a formalidade, você tem que ser formal. Você vai para um evento que você pode não ser formal, não seja formal. E o que a gente criou? A gente criou essa cultura que eu acho muito legal. O que a gente tem aqui no Rio de Janeiro hoje? A gente acaba influenciando as pessoas, né? Os profissionais de contabilidade. Então a gente criou lá uma lojinha de produto que isso ajuda na manutenção dos eventos. Então, por exemplo, a gente fez uma parceria, né? E a gente tem uma lojinha lá eu tenho um copo lá do Conte em Rio, que aí nos eventos tem a lojinha. E aí o que a gente faz? A camisa. Show. A gente brinca o seguinte, que cada evento desse, nós temos que lançar um produto novo, uma camisa nova. O ano passado, em dezembro, nós fizemos um encontro de jovens lideranças. Estava lotado e a gente fez uma abertura bem legal. E qual a ideia? As pessoas dizem que a contabilidade vai acabar, que o robô vai substituir. Então eu criei uma frase, que eu sempre digo essa frase, e a gente criou a camisa, e a camisa bombou, vendeu pra caramba. Que a camisa diz o seguinte: em terra de robô, quem tem coração é rei. E aí atrás está escrito: eu sou contador e tenho coração. Então se a gente vai com essa camisa, as pessoas, como você influencia, acaba que as pessoas querem usar aquela camisa também. Claro. A gente, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, nós fizemos uma camisa que tinha lá Cristo Redentor, Maracanã, Carnaval, e qual era o outro? Eram 4, eu não lembro o outro. E atrás Rio de Janeiro, né? E quando a gente aparece na rede social lá em Balneário com aquela camisa todo mundo, as pessoas querem, eu quero essa camisa. E essa camisa bombou lá. Eu lembro que, assim, foi muito engraçado. A gente entrou todos os conselheiros do Rio e muitos profissionais foram praticamente no mesmo voo para lá. Só que tinha conexão de um monte de estados, estavam fazendo conexão no Rio e por um acaso iam nesse voo também. Então o nosso voo praticamente era só quase um voo fretado. Exatamente. E aí quando eu vi que o voo tava lotado, a gente falou, vamos fazer um vídeo, vamos falar que a gente fretou o avião. E a gente fez um vídeo. Sim, aquilo circulou, aquilo chegou, causou. Foi muito legal aquilo. Olha, o pessoal do Rio tá vindo de voo fretado, gente. Na verdade não foi. Eram conexões que tinham de outros estados e a gente aproveitou para fazer aquele vídeo legal pra caramba. Aí é bom causar, né? Isso é muito legal. Você aproveita ali pra fazer o marketing. Então a gente tá sempre lançando isso. E aí o que eu disse pra eles, pro pessoal, a nossa camisa tá quase lá. A gente no dia do contador, eu consegui lá no Flamengo, nós fizemos um convênio com o Flamengo, falar assim, eu tenho que ir no dia do contador, a gente precisa entrar no Maracanã, precisa no telão. Eu falei, deixa eu ver. Aí vi que o Flamengo tem um programa de incentivo ao esporte olímpico para pessoas carentes. E que são doações do imposto de renda. Aí eu pensei, quem faz imposto de renda é o contador, né? Então, talvez eu possa fazer algum convênio com o Flamengo para que a gente incentive os contribuintes a doar, a incentivar o esporte olímpico, né? Sim. E o Flamengo, em contrapartida, nos dá essa... E deu tudo certo. A gente teve a sorte de conseguir, na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, transmitido pela Globo, as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians, um jogo decisivo, a estreia do Felipe Luiz, a gente conseguiu. Então a gente fez um match day, a gente entrou no campo com a faixa do dia do contador, passou no telão do Maracanã um vídeo que eu gravei parabenizando os contadores.
no início do jogo, no intervalo. Depois eu entrei 3 vezes ao vivo na Flá TV, assinamos ao vivo lá o termo de cooperação técnica com o Flamengo. Então eu falei assim, ó, Maracanã, ok. E aí nós fizemos na mesma semana, acho que no dia anterior, no dia seguinte, acendemos o Cristo Redentor. Não, gente, vocês quase me mataram de inveja. Eu quase morro, porque assim, tu sabe a paixão que eu tenho por esse Rio de Janeiro. Eu só vendo aquelas, meu Deus do céu, eles estão lá no braço do Cristo. Então, não, o dia anterior foi acendemos. Sim. E aí eu lembrava, né, que eu era criança, via os Trapalhões, eu lembrava do Didi, o Didi foi lá no ombro do Cristo, falei, pô, a gente tem que conseguir isso também. E a gente começou a pedir o padre, pô, a gente... E aí a gente conseguiu levar a bandeira do CRC lá no ombro do Cristo Redentor no dia seguinte. Aí eu falei, pô, Cristo tá ok, Maracanã tá ok. Ah, e praia, outra parada. Aí a praia a gente fez lá no Congresso Brasileiro, teve a corrida. Sim. Então, praia, Maracanã e Cristo. Eu falei, falta o carnaval, tá faltando o carnaval. Então a gente vai fazer alguma coisa aí pro carnaval. Eu falei, a gente tem que entregar essa assim, ó. Essa, se eu ficar de fora, assim, ó, essa eu não perdoo ninguém. Mas teve uma que vocês fizeram, acho que foi na gestão do Samir, que foi uns leques, uns abanadores que estavam nas arquibancadas do Sambódromo. E eu chego, né, pra assistir o desfile, tá aquele abanador com CRC Rio de Janeiro. Gente, que coisa linda. E aí fiz uma foto, postei, fiz uma foto, achei muito, muito legal. Vocês estão sempre inventando, isso é Mirim, fantástico. Né? A Mirim eu participei na gestão do Samir, porque a Mirim era o desfile Mirim, que era sábado. Sim. A gente teve lá com a faixa da destinação, né, para os fundos do imposto de renda, os 3% para o fundo da criança e adolescente, e os 3% para o do idoso. Eu tive lá, mas eu falei, não, mas isso aí não vale. Sim, tem que ser uma coisa, tem que ser no grupo especial. A gente vai conseguir alguma coisa, se Deus com quiser. Certeza, com certeza. Mas muito legal, Rafael, assim, ó, de ver, sabe, isso é inovação. Inovação é isso, é uma mentalidade inovadora, é aquela, porque às vezes as pessoas associam inovação com tecnologia, né? A tecnologia é uma né, dos elementos da inovação. Mas antes de tu investir em tecnologia, tu tem que ter uma mente inovadora, tu tem que pensar disruptivamente, tem que pensar fora da caixa. Quando você falou essa frase, né, em terra de robô, quem tem coração é rei, isso me remeteu a um livro que eu gosto muito, da Marta Gabriel, que é Você, Eu e os Robôs. Né? E ela tem uma frase que eu sempre uso nas minhas apresentações, independente do tema. Eu sempre consigo encaixar aquela frase. Que ela fala o seguinte, um ser humano mediano, empoderado com tecnologia, torna-se melhor do que o maior expert humano trabalhando sem tecnologia. Então, se nós não entendermos que a tecnologia vem para nos potencializar, para nos tornar melhores, para nos fazer, né? Ninguém vai ficar brigando. Quem vai brigar com o robô, gente? Nós vamos perder. Né? Porque o robô, a capacidade dele de processar, de reunir dados é infinita. Né? Mas só que tem um detalhe. Se ele trabalhar a nosso favor, né? Ele é programado por nós, ele é, né, alimentado as informações, ele aprende porque nós temos que ensinar, só que são muitas inteligências alimentando uma. E no ambiente corporativo, o que a gente faz o tempo todo é ficar brigando, escondendo a informação do outro, eu sei, mas eu não vou contar pro Rafael, porque se ele souber, ele também vai lá, vai ganhar dinheiro mais do que eu, vai fazer isso antes de mim, ou vai pegar... E isso é uma lógica que não se sustenta numa economia de alto impacto, numa economia de alta performance, numa economia de inovação. Porque na inovação, tu precisa das melhores ideias na mesa, precisa das pessoas se potencializando. E nós, enfim, enquanto sociedade, acho que falhamos nisso, né? Em criar esses ambientes de construção coletiva, de collab, né? De todo mundo contribuir com as melhores ideias. Só que a inteligência artificial é isso, a lógica que está por trás, e aí me corrige se eu estiver errada, porque tu tá vindo lá dos Estados Unidos, cheio de ideias inovadoras, com projetos inovadores. Mas a minha lógica é assim, ó, o que está por trás, o que faz a inteligência artificial ser tão superior, é uma inteligência tão superior, é porque todos nós colocamos, alimentamos. E aí a soma de todas as inteligências, isso
É uma frase do Gil Giardelli, né? Que ela diz assim, ó, nenhum de nós sozinho vai ser mais inteligente do que todos nós juntos. E onde é que a gente bota isso em prática? Eu acho que aqui nos gestores do futuro, eu por exemplo, eu tô me sentindo crescendo aqui. Eu sei que eu vou sair daqui muito mais inteligente, muito mais expert do que eu entrei. Por quê? Porque nós estamos aqui num papo muito aberto. Eu não estou escolhendo, isso aqui eu vou dizer, não, isso aqui eu não vou dizer. Porque, não, estamos aqui jogando, né, o famoso brainstorm. Então, eu acho que esse é o segredo do sucesso do gestor do futuro. É aquele gestor que ele não vai ter medo de compartilhar informação. Porque ele sabe que no momento que ele estiver compartilhando informação, ele está se potencializando, ele não está se diminuindo. Ele não está empoderando o outro para ficar menor, ele está empoderando o outro para ficar melhor. Né? E aí, quem consegue entender esse algoritmo, decifrar esse algoritmo, é o gestor do futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso assim, a sociedade evolui, sempre evoluiu. E a nossa profissão, como qualquer outra, ela precisa acompanhar a evolução social. Assim como as leis, assim como o mundo, ele precisa acompanhar. A sociedade evolui, então a gente evolui de várias formas. Culturalmente, a gente evolui tecnologicamente. E depois da pandemia, houve uma aceleração no processo tecnológico muito grande. Mas eu vejo isso de uma forma positiva. E porque nós somos contadores e a gente atua nesse mercado, a gente só fala de contabilidade. Mas se você for olhar para as outras áreas, se pegar a profissão que mais a tecnologia, a inteligência artificial vai afetar, a medicina. E vai acabar. E vai acabar. Claro que não. Claro que não. A gente tem que entender, na minha visão, que a inteligência artificial, por exemplo, ela é um papagaio robótico que fica no teu ombro. Que se você der o melhor prompt para ele, se você souber perguntar, ele vai te ajudar, mas ele não vai resolver o teu problema, ele só vai te ajudar. Coisas que você perdia tempo para fazer, para pesquisar no Google, eu preciso pesquisar. Você dá o prompt pronto para ele, ele vai pesquisar e vai te trazer a melhor informação. Agora, você precisa ter duas habilidades, saber fazer um prompt, saber perguntar e o que você vai fazer com essa informação que ele vai te trazer. Exatamente. E no mínimo tu tem que ler o que ele vai te devolver, porque eu tive temos uma experiência assim com uma turma de pós-graduação que eu dei uma temática, pedi para eles fazerem. Eles fizeram. Só que todo mundo prototipou. A inteligência artificial ficou nítido, porque cada um que eu lia, né, eu percebia, só que teve alguns que a resposta veio muito boa. E outros que a resposta veio muito meia boca. E aí dava para ver claramente, assim, eu não sei se teve um ali que tenha feito o trabalho sem o uso da IA. E eu não acho isso um problema. Não acho mesmo. Eu só penso assim, ó, bom, se estão usando e estão usando corretamente, as respostas vêm boas. Mas vieram umas respostas assim que eu disse, gente do céu. Aí eu baixei a nota. Porque eu digo assim, além de tu usar a inteligência artificial para responder, tu ainda prototipou errado. Não leu. Aí, e não leu o que o robô escreveu? Porque a inteligência artificial, ela tá aprendendo também, né? Exatamente, não é perfeita. Ela tá aprendendo também. Esses dias eu descobri que eu já tinha doutorado. Exatamente. Logo no início do ChatGPT, eu botei meu nome lá, ele me botou doutor. Que já não preciso nem ir pra universidade, já me deu um doutorado. Exatamente, ele é um assistente. Mas o que a gente precisa entender? Que na nossa profissão, na minha visão, a gente sempre foi um laboratório, onde a gente preparava o exame para alguém interpretar o exame, passar o remédio e passar o que o contribuinte, o empresário tem que fazer para melhorar. Hoje, a gente tem a grande oportunidade da vida de, assim como o laboratório, a gente não perder tempo lá, tirando sangue, imputando informação. Isso tudo vai ser automatizado. Então, a gente vai deixar de ser laboratório e vai ser o médico. Exatamente. A gente vai receber o exame pronto e aí sim, algo que a inteligência artificial não vai fazer. A inteligência artificial jamais vai fazer isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu falo, que em terra de robô, quem tem coração é rei. Porque o nosso cliente, o contribuinte, quem a gente atende, ele tem o quê? Coração. E às vezes ele vai estar num dia ruim, ele vai querer vir aqui, você vai ter que ler os dados da empresa dele com ele, ajudá-lo a interpretar, ajudá-lo a construir a melhor estratégia para ele chegar no objetivo dele, muitas das vezes auxiliar ele qual o melhor caminho e aonde ele precisa chegar.
E isso, para mim, valoriza a nossa profissão. Ser acadêmica. E assim, eu sempre entendi que nós preparamos o exame para alguém tomar decisão. E agora, com a evolução social, isso vem se transformando. E a gente passa a ter um papel aqui de protagonismo, porque a gente passa a participar diretamente do processo decisório, que é o processo muito mais importante, e a percepção de valor muito maior. E aí, com esse coração, tu consegue fazer a jornada do cliente muito mais... uma experiência rica, uma experiência muito mais rica. Por exemplo, chegar na RM é uma experiência. Eu vou te dizer assim, eu nunca cheguei num lugar onde... e aí eu tava ali filmando a minha entrada, porque eu gosto de fazer essas... E aí, de repente, assim, eu mesmo tomei um susto, porque tá a minha imagem nos telões, em tudo que era TV da empresa. Cara, isso é fazer alguém se sentir especial. E essa semana ainda... né, eu estava refletindo sobre essa questão do empreendedorismo, e é muito simples. A minha definição de empreendedorismo sobre essa visão humana o empreendedorismo é a arte de fazer as pessoas se sentirem especiais. Quando tu empreende com principalmente quem empreende no segmento de serviço, mas também no de produtos, porque tu está fazendo alguma coisa para alguém vai consumir aquilo que tu está desenvolvendo, seja produto, seja serviço, soluções, enfim. Então, assim, se tu consegue fazer aquela pessoa que vai consumir esse produto se sentir especial, caramba, é gol. Por quê? Porque tu vai no emocional. E as decisões são emocionais, na grande maioria. Você vai na emoção, marca. Vira. Aí é o conceito de experiência, né? Então, parabéns, Rafael. Assim, ó, tô bem impactada. Não vou dizer surpresa, porque a gente te conhecendo e sabendo dessa mente inovadora, criativa que tu tem, assim, a gente já está sempre esperando coisas, né, que vão realmente impactar. Mas o que me surpreende é a forma como esse impacto acontece, né? Acho que ter essa capacidade de surpreender as pessoas a cada rodada, esse é o difícil. Porque uma coisa assim, tu criou, daqui a pouco tem um monte de gente copiando as tuas soluções. Então, o teu poder criativo, ele faz com que tu esteja sempre criando. Tu vai criar novas soluções de impacto, né? Que vão surpreender, que vão encantar, que vão fidelizar, né? E, inclusive, os colaboradores. Porque uma das grandes escassez hoje no mercado, em vários, mas no mercado contábil, uma das grandes escassez é de talentos. As empresas estão tendo problema de atrair e de reter esses talentos. As instituições de ensino, tem muita instituição de ensino fechando as portas. Mas assim, as pessoas não querem estudar? Claro que as pessoas querem estudar. Mas elas não estão mais conseguindo se conectar com aquele modelo tradicional de ensino. Até escrevi, depois eu vou te mandar o link de um artigo que eu escrevi. Foi publicado essa semana sobre essa questão do futurismo na educação, né? E que a nossa mente precisa mudar e evoluir. Eu evoluo horrores estando aqui. Só esse ambiente aqui, ele já me inspira, porque ele é completamente diferente. Aí tu pensa assim, imagina uma universidade vir aqui, gente, isso aqui pode mudar totalmente a forma como uma universidade hoje oferece curso de contabilidade para os alunos. Eles estão vindo. E o grande paradigma... Então? É isso aí, gente. O grande paradigma da IFAC desse ano passado, 2024, 2025, é a atratividade da profissão contábil. Como é que tu atrai? Gente, não é com soluções conservadoras, é com soluções inovadoras. Eu te falei ali, quando a gente estava conversando, eu acredito muito que a gente precisa entender como pensa a geração Z para a gente atraí-los para qualquer coisa. E é o que eu te falei. A geração Z, para eles, não é o que você faz. É porque você faz o que você faz. Então, eu acredito que alguém não vai lá estudar contabilidade porque vai estudar contabilidade. É porque eu vou estudar contabilidade. Mesma coisa aqui. A gente tem lá toda a nossa missão, visão, valores, mas a gente precisa ter um propósito, um porquê a gente faz o que a gente faz. Porque para as pessoas quererem trabalhar aqui, para as pessoas desejarem trabalhar aqui e ficarem aqui, elas precisam entender o porquê a gente faz. E quando eu falo assim,
O nosso propósito aqui é ajudar a transformar a vida das pessoas. É porque eu acredito sinceramente nisso, que através do nosso trabalho a gente ajuda a transformar a vida das pessoas. E quando a geração Z, eles vêm para cá, eles não estão preocupados com que eu faço contabilidade, se eu resolvo conflito na minha empresa de advocacia. Eles estão preocupados com o meu propósito, com o propósito da minha empresa. Eles compram o teu propósito, porque você faz o que você faz. Então ele acredita que ele trabalha aqui, sinceramente, porque ele ajuda a transformar a vida das pessoas. E é isso que as universidades precisam virar essa chave. A gente não está mais com a nossa geração que ia lá, eu vou estudar contabilidade, porque eu acredito que através da contabilidade a taxa de empregabilidade é muito grande. Eles não vão pensar dessa forma. Não vão pensar dessa forma. Eles vão pensar assim, por que eu tenho que estudar contabilidade? Qual é o propósito? Você falou aqui, por exemplo, de inclusão. A geração Z ela é totalmente inclusiva. Totalmente. Ela é totalmente contra qualquer tipo de preconceito. Exatamente. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender como se comportam. E adaptar a nossa empresa ao comportamento deles. Não reprimi-los e querer provar que a forma deles de pensar ou de agir, de se comportar é errada. Porque se você colocar como uma coisa natural, nós vamos primeiro. Claro. Porque não quer dizer que obrigatoriamente iremos primeiro, né? Mas o percurso natural é quem é mais velho ir embora primeiro. E eles que vão ficar aí. Então, se a gente quiser forçá-los a pensar da nossa forma, eu acho que é um equívoco nosso. Então, os gestores de empresas, eles precisam entender que a gestão do futuro é totalmente diferente daquele modelo que tinha lá atrás e que vem se transformando. Esse é o primeiro ponto. As universidades, para mim, elas precisam olhar. Isso aí. E olhar, como as pessoas estão se comportando, como essa geração se comporta, o que faz eles se motivarem para fazer alguma coisa. E aí sim, a gente vai começar a ter resultado. Vou te dar um exemplo. Aqui, quando a gente abre uma vaga de estágio, é impressionante o que eu recebo de mensagem. Pessoas dizendo que o sonho da vida delas é trabalhar aqui. Geração Z. Ontem eu cheguei aqui, eles estavam discutindo aqui uma vaga de estágio, onde, olha que louco isso, pra você ter ideia. O que você falou, eu concordo. A gente tem um apagão de mão de obra nacional. A maior dificuldade, o maior desafio de qualquer empresa, e não só de contabilidade, é mão de obra, são pessoas. Sim. É o tempo todo pessoas. E ontem eles estavam discutindo, porque fizeram a entrevista de vaga de estágio, e tem um menino que mora em Bariê. Não sei se você conhece. Não. Em Bariê, você conhece o Washington Luiz, quando vai para Petrópolis? Sim. Então, quando você vai para Petrópolis, você pega o Washington Luiz, entra ali para Teresópolis. E é lá quase em Guapimirim. E veio um menino de Imbariê, e muito bom. E eles botaram um monte de... Não dá pra você vir pra cá, pô, você mora muito longe, você vai ficar muito cansado, é muito longe, você leva muitas horas pra vir. E o garoto, não tem problema, eu quero trabalhar aqui, eu quero. E eles perguntaram a minha opinião, eu falei, minha opinião é que esse garoto tem que vir, pô. É esse garoto que eu quero. É ele que eu quero, por quê? Porque ele quer. Então o cara que quer muito, ele faz a diferença. Verdade. Então se nós, lá como presidente do CRC, como vice-presidente do Conselho Federal, como empresários, a gente precisa mostrar para os empresários, mostrar para os gestores de universidade que a gente tem que olhar para isso aqui, para o futuro. Sempre eu tenho que olhar, eu tenho que ser um gestor com o olho lá na frente, porque quando você enxerga lá na frente, você entende o que vai chegar lá, você está preparado. Eu lembro, isso foi muita coincidência, eu sempre fico olhando para o futuro, como o mercado está se comportando e o que vai acontecer. Eu tento prever o que vai acontecer lá para eu sair na frente, porque se você sai na frente, você bebe água limpa. Com certeza, com certeza. Então, eu lembro de 2018, eu reuni todo mundo e falei assim, olha só, a tendência do mercado é o home office. A gente nunca teve computador físico no escritório, porque eu queria mobilidade. Então, isso já era um ponto bom. Falei, agora a gente tem que colocar a nossa rede na nuvem. E aí, porque a gente, em janeiro de 2020, olha só, janeiro de 2020, eu quero que a gente mapeie perfil
E a gente vai começar a testar 20% do nosso time home office. Caramba. Vamos preparar para isso. Tu jogou os búzios e viu que ia ter uma pandemia. Não vi que ia ter pandemia, mas eu vi que a tendência era essa. Sim. Porque era o comportamento da geração que estava vindo. Que eles querem qualidade de vida. Isso mesmo. E aí, nos preparamos. Quando chegar fevereiro de 2020, pandemia, tivemos que testar 100% home office. Estávamos todos preparados. Que legal. Por isso que eu digo, a gente tem que olhar para frente. Com certeza. Quando você olha para frente, você consegue... Só que olhar para frente te tira da zona de conforto. E aí eu trabalho muito com esse paradigma da transformação, viu, Rafael? Tanto que eu tenho uma hashtag que eu sempre uso quando eu faço as minhas postagens, que é a hashtag Somos Todos Transformadores. Né? E uma reflexão que eu venho fazendo e que eu até falo e escrevo sobre isso, que é: não existe transformação na zona de conforto. E não existe conforto na zona de transformação. Ou seja, se tu escolheu transformar, tu te prepara para estar sempre pensando, repensando, revendo. Né? Então, é isso. Acho que esse é o paradigma da mente inquieta, da mente que inova, né? Que é aquela mente que não se acomoda, não quer conforto. Conforto até é bom, mas assim, ele nos deixa paralisados. Quer dizer, acontece um problema, quanto tempo as pessoas levaram para entender que a pandemia não era uma coisa que ia se resolver em semanas ou meses. E aí, até que essas pessoas fossem reagir, perderam vantagem competitiva. Tu estava pronto. Isso pode ter sido aí um grande diferencial, certamente foi, pelo menos no teu operacional. Quem dirá para os seus clientes, né? Que enquanto muita gente estava lá buscando solução, tu já estava entregando. Por quê? Porque estava preparado para isso. Agora, quantas pessoas se prestam a... Vamos estudar agora, a nova geração que está saindo, que nasceu a partir de janeiro desse ano, beta. Né? Aí as pessoas olham aquilo e dizem, ai, meu Deus, que palhaçada, porque não sei... Gente, começa a estudar a geração beta. Porque daqui a 10 anos... Porque a gente não pense que eles vão levar o tempo que nós levamos, porque as transições hoje se encurtam. Então, daqui a pouco, assim, o cara da geração beta, com 15, 18 anos, talvez já esteja apto a atuar, porque ele vai estar totalmente tecnológico, totalmente trabalhando com IA. Então, né, vamos estudar isso. E vamos ver como é que a gente já prepara, né, as nossas empresas, nossa casa, tudo para esse novo momento. Então, adorei ler ali na tua parede, né, que ajudamos a transformar a vida das pessoas. Faz muito sentido para mim. Para mim também. E você falou uma palavra que eu gosto muito, que é inquietude. A gente tem que ter inquietude. Assim, a gente está caminhando pro final e eu vou fazer a minha última fala, que senão... Sim. E vou passar para você fazer a sua última, a sua saudação. Mas você que é professora, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A gente recebe muitos jovens aqui no escritório. A gente contrata muitos jovens. E o que eu percebo? Eu percebo que a maior dificuldade que o jovem tem é apontar onde ele quer chegar. Ele tem essa dificuldade. Ele não sabe, ele é muito indeciso, ele não sabe o que ele quer fazer. Então, se ele demora para apontar onde ele quer chegar, ele demora a chegar. Ou ele vai errando ali. E eu acho que qual foi o meu diferencial? Porque eu consegui fazer muita coisa muito rápido. Porque eu apontei onde eu queria chegar muito cedo. Não, eu quero ter uma empresa de contabilidade, vou fazer técnico, depois eu vou fazer contábeis, porque eu quero ser contador. Depois eu vou fazer direito, porque eu acredito que o direito, ele agrega muito conhecimento. Só que, qual o detalhe? E é isso que você falou agora que eu acho que os jovens precisam pensar. A zona de conforto. Imagina, eu me programei para quando eu tivesse com 28 anos, eu estar pronto profissionalmente. Falar, quando eu tiver com 18 anos, eu vou ser contador, vou ser advogado, vou ser administrador, vou ser corretor, vou ter o meu ecossistema e tá tudo bem. Só que eu nunca fiquei na zona de conforto. Eu penso assim, eu quero chegar aqui. Quando eu estiver aqui a uma quadra daqui, eu já tenho que pensar, isso aqui pra mim já virou passado. Eu já realizei. Exatamente. E agora, Perfeito. Pra onde eu quero ir agora? Corrida de bastão. Tu não precisa esperar, tu não vai ficar parado esperando o outro te entregar o bastão, tu já tá correndo. É isso aí. E agora, aonde eu quero chegar? Pronto. Porque eu acho que, com a minha forma de pensar,
primeira coisa que eu noto, que quem trabalha a mente vive mais e vive melhor. Eu vejo, por exemplo, lá no CRC o Rio Moura, que é um cara que tem 84 anos, trabalha o intelecto. Querido. Sempre num... Exatamente. Então, Maravilhoso. agora, eu percebo que quem trabalha braçal a vida inteira, que carrega peso, ele quando chega numa certa idade, o intelecto... Não é verdade? Eu percebo. Verdade. É uma observação minha. Pode até não ser, mas é o que eu observo. Então, eu penso assim, tem que estar sempre com a mente muito ativa. Perfeito. E tem que estar sempre buscando novos objetivos. Mas não é objetivo para concorrer com ninguém. Ou pra quê? É porque eu penso que a vida perde a graça se a gente não tiver objetivo. Então, conquistei isso aqui, vamos pro próximo. Então dá mais uma. Vamos lá, então vamos mais uma. Até onde der. O dia que a gente foi embora, e aí para concluir é o que eu acredito. Eu acredito, quando a gente fala da vida, eu fiquei até 30 anos de idade questionando a vida, sabe? Ficava assim, cara, gente, eu estudo pra caramba, faço um monte de faculdade, trabalho pra caramba, um monte de figura. No final a gente vai morrer. Qual o sentido disso, né? Eu sempre ficava me questionando. E aí depois eu descobri duas coisas. Que quando você tem um propósito, e o nosso propósito é bem claro ali, se você me chamar pra fazer alguma coisa que tá alinhado com o meu propósito, eu vou. Se a gente não estiver alinhado, eu não vou, não quero, obrigado. E o que eu percebi também? Que aí me tranquilizou. Que o nosso corpo físico, a gente morre, mas que a gente pode se tornar imortal. A gente pode se tornar imortal pelas coisas que a gente faz de bom. São as histórias que as pessoas vão contar da gente. Então você pode se tornar imortal na mente e no coração das pessoas. E quanto mais gente falar de você e falar das coisas boas que você fez, você se torna imortal. Eu falei, é verdade. Então, quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, tudo ficou mais fácil pra mim. Falou, olha, eu só faço bem, eu não faço mal. Se alguém fizer mal pra mim, o mal não tá em mim, o mal tá nele, eu não tenho que devolver mal pra ele. E algum dia a gente vira imortal, porque você contou aqui, emocionada a história da tua mãe. Tua mãe é imortal no teu coração e no teu pensamento. E de várias outras pessoas que ela fez o bem. Então eu descobri que o sentido da vida é esse. É o primeiro, você ter um propósito muito claro e que fica tudo mais fácil pra você tomar decisão do que você vai fazer, do que você não vai fazer. E você pensar sempre que você pode ser imortal através das coisas boas que você faz. E aí ficou muito claro pra mim. E de lá pra cá eu consigo viver sem ter esse paradigma de falar, qual o sentido? Então a gente vai vivendo e vai buscando novos objetivos. Exatamente. Mas sempre com humildade, sempre fazendo o bem, sempre entendendo que o mal não tá na gente. O mal tá em quem faz. Então deixa com ele lá. Exatamente. Não é porque ele tem mal nele que eu tenho que ter em mim. Exatamente. Então é essa mensagem que eu deixo aqui pro final. E passo a palavra para você, já te agradecendo. Acho que a gente levou quase 2 horas aqui conversando. Vai ter que fatiar isso. Não, muito bom, esse muito podcast. legal. O primeiro podcast do Gestor do Futuro, já te legal. recebendo, muito feliz. Muito obrigado. Passo para você encerrar o nosso podcast. Então, Rafael, tu estava aqui falando, né? E eu estava refletindo no poder das intenções e dos pensamentos, dos bons pensamentos, né? Como você disse, o mal não está em nós, deixa com quem faz. E eu comecei esse ano, na verdade finalizei 2024, já projetando 2025, mas comecei esse ano com ideias muito disruptivas também em relação a coisas que eu venho fazendo e já projetando o meu 2025, 26, né? Não é só pensar aqui, já estou pensando alguns passos lá à frente. E eu comecei esse ano pensando em duas coisas me motivaram muito para esse início de ano. Pensando num mentoria, né? Em fazer de uma forma mais sistemática, porque eu já faço, mas assim, esporádica. Então eu pensei assim, eu vou fazer de forma mais sistemática, porque a gente precisa compartilhar conhecimento. Principalmente quando tu tem o dom da comunicação, né? A minha vida já é compartilhar, sou professora, já compartilho ao natural, mas eu quero compartilhar de uma forma mais direcionada, né? Então, planejei, né, uma mentoria e já estou começando a executar.
E os pilares dessa mentoria são autoconhecimento, autoridade, ação. Tá? Então, acho que as pessoas estão precisando se direcionar no seu autoconhecimento, usando uma metodologia específica, que eu gosto muito, que é o Eneagrama. Não sei se tu teve a oportunidade, em outra hora a gente pode conversar sobre isso. A autoridade, que é se tu é um empreendedor, se tu é qualquer coisa que tu seja, tem que construir autoridade. Então, construção de autoridade e ação, porque tudo isso, se tu não botar em prática, não tem resultado, não tem performance. E a outra ideia foi de podcast, né? O Cláudio lá me martelando, tem que fazer um podcast, você tem que... E eu disse, pô, mas eu não participo, eu nunca fui, eu vejo um ou outro e tal. Inclusive, comecei a assistir um podcast que eu tô gostando muito, que é do Thiago Negro, PrimoCast, histórias bíblicas, de personagens bíblicos. Eu tô meio que viciada naquilo. Então, assisti a história do José do Egito, do Davi, e a última, acho que era Jó, acho que era de Jó. Jó. E cada um, assim, eu impressionada com o nível de conhecimento daqueles caras com questão bíblica. E aí eu pensando nessa questão de podcast. Resultado, estou terminando hoje, mês de janeiro. Eu sei que isso aqui é atemporal, vai ficar disponível na rede, então quem olhar talvez nem saiba, né, em que horário do dia, em que período isso está acontecendo. Mas hoje é dia 31 de janeiro de 2025. E eu estou terminando o mês de janeiro aqui contigo, nesse podcast, que é o primeiro do Gestor do Futuro, e é o terceiro desse mês que eu estou participando. E todos os três, o primeiro foi com o Altair, Guardiões Cast, né, o nome do podcast dele. O segundo foi com a Rosângela Costa, lá de São Paulo, o Chama Que É Show, né, do clube lá que ela participa. E o terceiro aqui contigo. Isso para mim está sendo assim tão especial, colegas de profissão, pessoas que a gente se encontra, pessoas que eu convivo, que eu tenho a oportunidade de estar, mas que acho que a gente nunca tinha se conectado. Assim, eu não sabia da tua história, talvez tu não soubesse da minha, e a gente teve essa oportunidade através de um projeto teu aqui, né, de ter esse podcast, da tua empresa. Então, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz, muito grata ao convite, à oportunidade, porque as oportunidades geram para nós futuros inesperados, oportunidades, né, que a gente multiplica e pode fazer isso se transformar, né, em coisas muito grandiosas. Então, eu acho que com tudo que tu conecta aqui dentro, empreendedorismo, transformar a vida das pessoas, podcast, lazer, tudo num único ambiente, né, conexão de pessoas, agora há pouco já estavam chegando aqui empresários, a gente já conversa, já se conecta, tudo isso é gigantesco. Então, eu só posso te dizer uma coisa, Rafael. Tu é gigante. Parabéns. Estou encantada com a tua criatividade, com a tua inovação, com tudo que eu vi aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você. Estou muito feliz de você estar aqui. Você falou uma coisa que eu concordo demais. Você viu, quando você pensou em fazer podcast, você mentalizou a lei da atração. As 3. 3. Eu sempre digo, esse copo aqui, para ele existir, alguém pensou nele primeiro, senão ele não existe. E até brinco com todo mundo aqui, a gente tem que ter a visão de pronto. Quando a gente pensa em alguma coisa, o primeiro lugar que realiza é aqui. E aí a gente tem aquela visão e o mundo atrai aquilo para você. Quando a gente está conectado com as energias positivas do universo, as coisas acontecem rapidamente. Para mim isso é simbólico, é reflexo. Quando as coisas acontecem, estou conectada. Estou no caminho, porque aconteceu, e rápido. Não precisa sofrer, acontece, naturalmente. É isso aí. Então, obrigado, Ana Tércia. Quem vai assistir o nosso podcast, ou quem assistiu, tenho certeza que foi maravilhoso. A gente falou de várias coisas aqui que vão servir de exemplo e incentivo para muita gente, como inspiração. A gente fica por aqui, primeira edição do Gestor do Futuro. E obrigado, Ana Tércia, pela tua excelente participação. Obrigada também. Um bom podcast aí para todos que forem assistir. Obrigado. Obrigado.